Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 11, e Mateus 16, 26 também. Eu quero rapidamente falar sobre um assunto e dizer a você o que esse assunto pode atingir você, como atingiu a Jesus. Umas tentativas frustrantes, e Jesus venceu. E de vez em quando, todos os dias, nós somos também tentados a ser seduzidos por algumas coisas, e principalmente as coisas que o mundo tem, e daquilo que o diabo diz que ele poderá nos dar. E só para adiantar as coisas, o diabo não tem nada que nos dá, além de morte. Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, fala da tentação de Jesus. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado, ficou 40 dias e 40 noites, ou 40 dias sem comer e sem tomar água também. Então, quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Deus. E aí, Mateus capítulo 16, 26, é o texto que eu coloquei no slide, e também em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio nenhuma condenação ou sedução, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados ou seduzidos acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação ou sedução, dará também o meio de saída para que possais suportar. Todos nós estamos lutando uma batalha muito árdua, e o diabo de todas as formas tenta fazer ou tenta dizer que pode nos vencer. E não poderá nos vencer porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o discípulo precisa vencer e superar as tentações, ou o que a Bíblia fala, seduções, né? E nós não estamos assim, isentos disso. Todos nós vamos ser tentados, o diabo vai tentar seduzir a gente, cada um de nós, mas nós podemos, como Jesus nesse texto, triunfou sobre as seduções ou que o diabo colocou na vida dele. E aí, Hebreus capítulo 2, versículos 17 a 18, anote aí, e Hebreus 4, 15 diz assim: pelo que convinha em que tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ainda Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem nenhum pecado. Embora Jesus teve várias tentações, e severas tentações, ou severas seduções, a Bíblia fala que Jesus, ele venceu como humano. Jesus foi 100% humano e 100% Deus. Na forma humana, ele venceu todas as coisas. Como Deus, ele já era vencedor. Então, o texto diz assim: se temos alguém que passou por todas as tribulações, que foi tentado como eu e você somos tentados, e a Bíblia fala, se ele foi, então ele conhece a nossa fraqueza e conhece até quando nós podemos suportar. Tem pessoas que dizem: eu não consigo mais, está difícil, é por isso que eu desisti, é por isso que eu abandonei, é por isso que eu deixei, porque eu não tive força, porque veio tentação do qual eu não pude suportar. Não, a Bíblia diz o contrário. Ela diz: porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a Bíblia fala também
que não haverá tentação sobre nós, do qual não possamos suportar. Amém? E aí a pergunta hoje é: o que me seduz? O dinheiro me seduz? A possibilidade de ter fama, influência me seduz? O prazer me seduz? O sexo, pornografia? Uma vida oculta me seduz? Ostentação me seduz? O que me seduz? É essa palavra de bênção, preciosidade que eu quero falar nessa noite. Porque quando a gente olha os nossos líderes, seja políticos, seja aqueles que têm Jesus e foram seduzidos. Em Campo Grande tivemos alguém que poderia mudar a história de Campo Grande, foi seduzido pelo dinheiro, se corrompeu e deixou um legado de destruição em Campo Grande, principalmente para a igreja de Campo Grande. De alguém que não conseguiu vencer a tentação, a sedução. E aí eu quero falar nessa noite, irmãos, quando alguém diz assim: pastor, eu não serei seduzido nunca, essa pessoa já está caindo. Ou está na beirada para cair, bem pertinho mesmo. Porque todos nós, irmãos, como Jesus, aqui diz o texto, passou por tentativas de sedução. Mas como nós já conhecemos a história, Jesus venceu. Para que eu e você pudéssemos vencer também, e para que eu e você não pudéssemos nunca dizer, né? Eu não vou conseguir. É muito forte o que o diabo está tentando fazer comigo. Mentira, nós podemos. Então, o diabo, Mateus capítulo 4, fala as tentativas de seduzir Jesus Cristo para tirá-lo da vontade de Deus, para fazer com que ele pudesse adquirir coisas que na realidade a Bíblia já tinha prometido a ele. Eu quero, assim, antes de começar, queria dizer uma coisa para você. Nós, eu e você, temos um propósito nessa terra. Eu e você, Deus nos criou, formou com um propósito nessa terra. Saiba-se disso. E por esse propósito Deus morreu, deu a sua vida para nos salvar, para que esse propósito pudesse prevalecer. A Bíblia fala que que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Vencedor. Isso é bíblico. Isso não é palavra de filosofia ou de alguém que criou, mas o próprio Jesus disse isso através do autor do livro de Hebreus. Somos mais do que vencedores. E há algo muito interessante de Mateus capítulo 4, 1 e 2 diz: e a seguir Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero parar nesse texto de todo Mateus capítulo 4. Foi Deus que levou Jesus para o deserto, para que ele pudesse ser tentado, na condição de humano. Porque na condição de Deus, Jesus já tinha vencido, porque ele é filho de Deus. Mas na condição humana, ele tinha que sofrer essas tentações, para que eu e você pudéssemos vencer. Então, esse texto eu quero trabalhar dizendo tentativa que o diabo teve de seduzir a Jesus Cristo. A primeira tentativa está no versículo 3 de Mateus 4, que diz assim: e eis o Filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o que o diabo disse a Jesus. Jesus naquele momento, irmãos, ele estava assim, com muita fome. Ele estava faminto. E uma questão muito importante que o diabo, aparentemente, ele trabalha com a lógica nossa, com uma questão racional nossa. O diabo nunca vai trabalhar de uma forma espiritual conosco, mas racional. Por toda a questão racional,
nós podemos, assim, deixar de servir Deus pela nossa própria palavra, atitude e lógica. Então o diabo disse para Jesus, tinha assim, o poder para transformar em pães aquelas pedras? Tinha poder. Mas Jesus não poderia fazer isso, porque ele estava em condição humana, ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar por aquilo. E na realidade Jesus, ele necessitava de alimentação, não tem nem dúvida. Mas a questão não era essa, né? A questão é que foi Deus que o conduziu para o deserto. E foi Deus que queria que ele passasse por isso. Foi Deus. Então era crucial para que o plano de Deus era que Jesus passasse ou enfrentasse as tentações na área da sua humanidade, usando somente o recurso que todos nós temos na nossa disposição. E Jesus então dá uma resposta a essa tentação. Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A pergunta é, que sedução, irmãos? Que sedução. Então Jesus aqui ele volta para as Escrituras, usando o meio que eu e você podemos também vencer as tentações, ou sedução. Uma coisa importante dentro desse contexto, o povo israelita passou 40 anos no deserto, onde precisariam confiar em Deus e não tentar conceber seus próprios esquemas para que sustentassem. É interessante, irmãos, que trabalhando com a nossa lógica, e o diabo sabendo também a nossa lógica, o que nós pensamos, Jesus estava com muita fome. O que chamaria a atenção de Jesus para seduzi-lo? Era um bife bem gordo, né? Era um feijão mineiro, com toicinho bem forte. O que poderia seduzir Jesus? Era um sanduíche do Burger King, né? De R$40. Seduziria Jesus. O que poderia seduzir Jesus 40 dias sem tomar água? Um refri. Totalmente gelado como esse está. Isso poderia seduzir Jesus. Então, pela lógica do diabo, ele trabalha com isso, dizendo, você poderia transformar essas pedras em pães? Não poderia? Jesus, Filho de Deus, teria poder de fazer isso? Teria. Mas Jesus não estava no deserto para ser testado como Filho de Deus, mas como Jesus ou humano. Para que eu e você pudéssemos hoje vencer diante das tentações ou sedução que o diabo tenta colocar em nós, ou tem feito que nós possamos cair nelas. Então, como Jesus ali, o diabo, na minha visão hoje, ele poderia trazer um refrigerante bem geladinho e dizer, tome. E como a sede que Jesus estava, ele poderia abrir e tomar. Mas ele não fez isso. Porque ele sabia que Deus tinha colocado ele naquele deserto, para que pudesse vencer. Tem muitas pessoas, querido, que abandonam Deus, que deixam de fazer algumas coisas por Deus pela lógica. Qual a lógica? Eu preciso trabalhar. E Deus sabe que eu tenho muitas contas para pagar. Deus sabe que eu tenho muitas coisas, então Deus, Ele vai entender, compreender que eu preciso trabalhar. E Ele vai entender também que eu não preciso, que eu posso deixar de fazer algumas coisas para Ele. E uma coisa importante, que o diabo ele sempre vai trabalhar com a nossa lógica. Aquilo que nos seduz. Aquilo que me seduz.
O diabo, ele ataca as fraquezas que nos seduzem, irmãos. Jesus estava faminto. O que ele queria? Comida. O que te seduz? O trabalho te seduz? Então saiba que o diabo vai fazer com que isso afaste você de Deus. E vai afastar. Porque ele conhece a nossa fraqueza. Já conheci pessoas, irmãos, que oraram a Deus, pedindo a Deus que concebesse um trabalho a eles, e esse trabalho não tirasse da presença dele. E aí, quando esse trabalho veio, a primeira proposta, essa pessoa não lembrou de que ele fez uma oração, pedindo ao Senhor que o trabalho que Deus pudesse dar a ela, não retirasse da presença. Aí, como o diabo, sabendo, ou sabe a nossa fraqueza no momento, ele coloca um trabalho à frente e a gente começa a escolher. E ele seduz a gente por causa do trabalho. E muitos estão seduzidos, se afastaram de ministérios, porque foram seduzidos pelo trabalho. E aí diz assim, né? Quando a gente olha assim, então, Jesus estava com fome, ele poderia comer. Não, irmão, Jesus, ele tinha um propósito. A sedução aqui parece razoável. O erro, frequentemente, parece certo. O homem tem que comer. Muitas pessoas sentem necessidades pessoais e isento de responsabilidade de obedecer à lei de Deus. Tem muitos, já vi muitos aqui na IBVA. Para desobedecer a Deus, eles trabalham pela lógica. Eu preciso trabalhar. Porque ninguém vai me dar o pão, ninguém vai pagar a minha conta. Como se ela pudesse pagar a conta sozinho, se não fosse Deus. Como se as coisas que elas têm, elas conseguiram por esforço próprio, e Deus não ajudou. Aí muitos se afastam por causa disso. Se afastam. Então a pergunta é: o que seduz? O que está nos seduzindo? Porque aquilo que nos seduz, é isso que o inimigo vai trabalhar. Jesus, ele mostrou que confiava em Deus. Ele precisava de alimento, sim. Porém, mas ele precisava também fazer a vontade de Deus. Eu coloquei uma frase dizendo: é sempre certo fazer o certo, e sempre errado fazer o errado. Deus proverá o que Ele acha melhor, para mim e para você. É meu dever, é obedecer ao Senhor. É melhor morrer de fome do que desagradar ao Senhor. Porque essa é uma palavra espiritual, irmãos. Não é lógica. A lógica é: eu prefiro trabalhar, pagar as minhas contas, do que participar nessas reuniões onde há um crescimento meu, onde posso ajudar pessoas, onde posso trazer pessoas para Jesus. E o diabo conhece, e ele tenta seduzir. O meu chamado pastoral, o meu e da Lena, eu trabalhei há muitos anos na área empresarial. Eu trabalhei, sempre gostei de fazer projetos, mas uma área que foi difícil deixar para que pudesse assumir o ministério de 100%, foi que eu tinha projeto de vida. Projeto em que eu estou com 51 anos, um projeto que em 40 anos de idade eu poderia estabelecer financeiramente e não precisaria depender de ninguém. Esse era meu projeto. Meu projeto era que eu nunca iria ser pastor, porque eu não queria depender-me de dízimo de ninguém.
Nunca. Esse foi meu projeto. Então, para mim, foi muito difícil. E o diabo, o inimigo, ele de várias formas tentou nos seduzir. Me lembro que uma das formas foi que nossa vontade era tanta de algumas coisas, que se abriu as portas para a gente abrir uma grande empresa e a gente comprou terreno. Nós começamos a construir. E aquela visão de sedução foi grande, porque nós começamos a pensar, para quem ganha, em 96 era, para quem tem um faturamento de empresa de 10 mil, passar a ter um de 100 mil, eu desejaria muito. Esse era o nosso desejo. Então o diabo, percebendo a minha vontade, ele tentou, de várias formas, me seduzir. E de alguma forma nós fomos seduzidos. E essa sedução custou caro para mim, e para nós, eu e família, ao ponto que um dia Deus falou comigo, eu tive que tomar uma decisão. E Deus disse, né? Aquele que eu chamo, eu sustento. Então Deus está me chamando naquele momento. E naquele momento eu tive de deixar. Eu deixei tudo aquilo que iria me seduzir, estava tentando me seduzir. Eu deixei. O diabo ele sempre vai atacar as nossas fraquezas. Se é trabalho que te seduz, ele vai atacar aí. Se é sexo, ele vai atacar aí. Se é prostituição, ele vai atacar nessa área. Se é uma necessidade de não obedecer, de não submeter, ele vai atacar nessa área. Porque ele conhece as nossas fraquezas no momento. E a pergunta é, qual é a sua fraqueza nesse exato momento? Se você sabe, então começa a dar a resposta dos quais Jesus respondeu. A segunda tentativa, a afirmação do diabo, lá em Mateus 4, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sob o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra ou pedra alguma. Jesus tinha falado anteriormente que confiava na palavra do Senhor. E aqui o diabo, em outras palavras, diz assim, bem, se você confia tanto em Deus, Jesus, então experimenta Deus. Verifique o sistema e vê se Ele realmente cuidará de ti. A confiança de Jesus foi tão tanta que ele não precisou testar Deus. Hoje eu tenho muito medo do que se prega em algumas igrejas, dizendo, algumas chegam até a dizer, joga Deus na parede, espreme Deus, Ele vai ter que te abençoar, Ele é obrigado a te abençoar. E eu fico procurando na Bíblia e não encontro nenhum texto disso. E aí eu encontro Jesus aqui com uma pedagogia diferente. Que ele diz, olha, eu não vou fazer isso. Ele vai responder para o diabo, lá embaixo, versículo 7, dizendo assim, também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. A verdadeira confiança em Deus, irmãos, na palavra, não necessita prová-la ou testar. Quando a gente confia em Deus, não precisa testar. Quando a gente confia em alguém, não precisa testar. Nós confiamos. Nós confiamos. Aquilo que me seduz,
O diabo colocou para Jesus, no anzol, alguns versículos bíblicos, para que Jesus pudesse pegar a isca. Interessante que hoje tem acontecido algumas coisas no Brasil, de alguém pregar com alguns textos bíblicos acompanhando, falando, a gente já aceita imediatamente. Mas nós devemos ter cuidados, porque debaixo dessas coisas nós podemos estar sendo enganados. Se nós olharmos hoje a situação no Brasil, nós temos muito mais pessoas que serviam a Deus fora do que dentro. Nós temos pessoas fora, irmãos, totalmente desviadas da palavra, que foram vencedores e hoje não são, por causa de algum texto fora de contexto, pregado dentro das igrejas. Pregado, falado coisas que Deus não falou. Pegado de uma forma separadamente, e moldando aí um propósito da igreja para a pessoa. E não é da igreja, é de Deus para a pessoa. Aqui 3 enganos o diabo tentou trazer e convencer Jesus. O primeiro, o diabo não tomou toda a escritura. Ele pegou metade delas. O diabo pegou um texto fora do contexto. Porque Salmo 91 diz que Deus cuida, sim, das pessoas. Mas o cuidado de Deus, a confiança em Deus, que o homem necessita, prometido, não era o que o diabo diz sobre uma proteção física, mas uma proteção espiritual. Jesus venceu uma área, então o diabo se mudou para outra. Eu disse ontem numa reunião nossa que o evangelho é muito dinâmico. Eu vou falar um texto do qual eu vejo que Jesus é dinâmico. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Quando nós fechamos uma janela na nossa vida, o diabo vai para outra janela da nossa vida, do qual nós estamos fracos. Isso quer dizer que a nossa vida tem que ser tão dinâmica na terra, de tal forma que nós precisamos estar bem juntinho de Deus para a gente não errar. Se perdemos a visão em um só instante, nós vamos cair ou atropelar pessoas. Se deixarmos de olhar para Jesus um só instante, irmãos, nós perdemos o caminho. Nós perdemos. E algo muito importante da vida de Jesus aqui, é que ele cumpriu fielmente o propósito de Deus. De que, como filho humano, para resistir todas as seduções. E ele conseguiu. A questão não era a terceira e última, diz assim no versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos o reino do mundo, e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que sedução! O diabo mostra uma coisa que já era de Jesus. O diabo mostra algo para Jesus que o pai dele já tinha prometido a ele. Que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Que todo o poder, toda a autoridade está nas mãos dele. Que todo o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Que tudo que há debaixo da terra aqui somos nós, é nosso. O que a Bíblia fala. Todas as promessas são nossas.
Mas o diabo ele tenta negociar com uma coisa que ele não pode dar. Ou ele tenta convencer de algo que nós já temos. Eu vou dar riqueza. Mentira, ele não pode dar. Porque toda riqueza pertence ao Senhor. O diabo aqui, ele ofereceu o quê? Ele ofereceu para que Jesus pudesse se tornar rei. Ele se enganou, Jesus já era rei. O diabo ofereceu um atalho a Jesus sem a cruz. Eu quero só aqui, em nome de Jesus, parar e dizer uma coisa para os irmãos. O diabo sempre ele vai oferecer atalhos para a gente. Que você pode vencer sem Jesus. Eu conheço muitas jovens que não estão aqui mais na IBVA porque aceitaram atalhos. Eu não preciso orar pelo namorado, eu busco o namorado. E o diabo deu. Afundou. Está afundando em desgraça. O diabo vai oferecer atalhos. Para a gente aceitar. Mas no reino de Deus, irmãos, não há atalho. A Bíblia não dá atalho. Ou é através de Jesus, ou é através de Jesus. A Bíblia diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalho. Não está dizendo se você foi bonzinho, se você é amigo do pastor Júlio, se você é amigo do Azambuja, se você é amigo de Beltrano. Ah, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Então eu não preciso. Deus me ama mesmo assim, você está correto, Deus te ama. Só que não existe atalho para ir ao céu. É através de Jesus. E o diabo ofereceu um atalho, a coroa sem a cruz para Jesus. Era um compromisso que o diabo estava afirmando. Ele diz que ele poderia governar todo o mundo e entregá-lo, mas nesse processo, se tornaria impuro. Querido, tem muitas coisas que a gente gostaria de ter na nossa vida através de atalhos. E se for atalhos, essas coisas que talvez poderão ser certas, mas poderão ser impuras. São atalhos. Como Jesus se tornaria então rei? Você pode usar o meio errado, no fim, conseguir fazer o bem. Jesus disse no versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nada é bom se é errado, irmãos. E principalmente se ela viola as Escrituras de Deus. Mas é tão bom, pastor. Eu estou vivendo tão feliz. Mas você não passou por Jesus, não é bom. Mas pastor, tem sido tão bom eu fazer isso. Eu estou conseguindo tantas coisas. Eu digo, da forma lógica, racional, até que poderia concordar. Mas não passando pela vontade de Deus, se torna impuro.
Satanás, ele paga o que for necessário para seduzir você. Ele quis comprar Jesus. Sabe uma coisa, irmão? Se houver um preço que faça você desobedecer a Deus, o diabo virá pagá-lo. Se tiver algo em você ou em nós que nos seduz tanto, e essa sedução nos fará desobedecer a Deus, saiba que o diabo virá e vai pagar esse valor para você. Eu já vi fala de alguém dizendo: eu pago o preço. E hoje estão sofrendo. Eu já vi pessoas que por causa do sexo casou com a pessoa errada. Porque naquele momento o que seduzia ele e ela era questão sexual e casou errado. Estão sofrendo hoje por resto da vida. Pessoas que estão pagando um preço aqui na terra e que não estão conseguindo suportar. Muito alto. Se o diabo encontrar algo na nossa vida, irmãos, se ele ver algo na nossa vida que possa desagradar a Deus, ele vai tentar fazer de todas as formas que nós entristeçamos o Senhor. Eu tenho assim muito cuidado e ao mesmo tempo um pavor do que os pastores, do que as igrejas estão fazendo hoje, em nome para agradecer ou dizer que é de Deus. Eu tenho muito cuidado e muito pavor de ver pastores fora do contexto bíblico, irmãos, fazerem com que as suas ovelhas façam a vontade dele e não a de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito crítico do ponto de vista interno da igreja. Jovens sendo seduzidos. E aí jovens dentro da igreja seduzidos a manterem relações sexuais. E os próprios pais admitindo, aceitando isso. Porque o diabo sabe aquilo que nos seduz, irmão. Eu sei que é uma palavra que eu vou dizer, uma experiência. Talvez simples para você. Mas quando nós sofremos a cirurgia, depois nós tomamos uma decisão de não tomar refrigerante ou Coca-Cola, que eu gostava muito, e está me dando sede. Poxa, eu pedi para colocar refrigerante, mas estou querendo tirar daqui, porque está tentando me seduzir. Tão gelado que está. E uma coisa que foi muito difícil para mim foi parar de tomar Coca-Cola gelada, que é gostosa, né? Aí em todos os lugares que eu ia, nas reuniões que eu ia, a primeira coisa que aparecia na mesa era uma Coca-Cola gelada. E foi difícil eu convencer as pessoas que eu tinha parado de tomar Coca-Cola ou refrigerante. E nós estamos alguns meses, anos sem tomar refrigerante. Mas quando esses dias nós estávamos almoçando em casa e a gente permitiu que as crianças comprassem, ou sobrou um refrigerante, não sei, e as crianças colocaram na mesa, eu dei uma olhada assim, olhei o suco, e olhei a coca, olhei o suco, a minha boca encheu de água, e eu quase fui seduzido. Aí eu tenho uma esposa que
que ela manda, né? Ela disse, não. Eu falei assim, foi de Deus essa palavra. Então tem coisa na nossa vida que o diabo vai tentar. Casamento é de Deus? É. Uma vez que passe pela vontade de Deus. Nunca pela nossa vontade. Pela nossa vontade, nós vamos sofrer. Você acha que vontade de Deus é dar um trabalho para você? E dentro de quando Deus dá esse trabalho para você, você para de vir à igreja? Você não vem no Tadel? Você não vem no culto? Você não vai no discipulado? Você não vai na reunião de célula? Você acha que esse trabalho é a vontade de Deus? Será que Deus entrou nessa vontade para dizer assim, ó, eu vou te dar um trabalho porque eu não concordo que você vai na igreja. Eu vou te dar um trabalho que eu não concordo que você vai na reunião de célula. Eu vou te dar um trabalho porque eu não concordo que você seja discipulado, é isso? Mas aí entra aquela questão racional que o diabo nos ensinou, né? Eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu digo, quem te deu o trabalho? Quem te deu a saúde para você trabalhar? Foi Deus? Ou foi por você mesmo? Você conseguiu? Certeza? Foi Deus que te deu. A questão nossa é que o diabo, esse maldito, fedido, miserável, chamado diabo, ele conhece a nossa fraqueza naquele momento. Deus Ele como nosso exemplo, Ele nunca permitiu, Ele nunca negociou nada, irmãos. Eu sempre falei para Deus que eu preferiria ficar da cadeira de rodas, se possível, do que andar e não obedecê-lo mais ou não fazer a vontade dele mais. Eu preferiria que ele me levasse do que ficar aqui na terra e não fazer a vontade dele mais. Tem muita gente que está se perdendo, líderes estão se perdendo, porque estão buscando atalhos. E ainda quando a gente vai conversar com elas, eles são muito estúpidas, rudes com a gente. Até responde mal para nós, o discipulador, dizendo, eu preciso trabalhar, a não ser que você vai pagar minha conta. A vontade que dá, irmãos, a vontade que dá é pegá-la e colocar na cruz, socar uns cravos na mão dela ou dele, para ele entender o valor que Jesus nos deu para dar a vida por nós. E entender que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E não há nada
que a gente possa fazer pelos próprios esforços nossos. Não há nada. Ninguém aqui tem garantia que amanhã vai estar vivo. Ninguém. Ninguém. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer amanhã eu vou estar vivo. Não tem a garantia, se não for através de Deus. Ninguém tem a garantia aqui, irmãos, que amanhã terá o que tem hoje financeiramente, se não for através de Deus. Mas ainda não entenderam. Ainda não compreenderam. Você pode fazer um esforço que for, mas se não passar dentro da vontade de Deus, essas coisas que você adquirir serão impuras diante de Deus. O que se vê dentro da igreja do Senhor Jesus hoje, dentro de uma igreja prostituta, é pastores, é líderes negociando, ou tentando negociar de alguma forma com Deus, tentando, irmãos, encurtar caminho, sem passar pela santidade de vida. Nós estamos vivendo uma igreja prostituta, sim. Prostituta, irmãos, porque a gente ama o Senhor, mas trai ao Senhor com outras coisas. E aí quando a gente olha Jesus aqui, passando pelas mesmas tribulações, minha e sua, passando pelas mesmas necessidades, mas ele venceu. Ele venceu para que eu e você pudesse vencer. Então nós não servimos um Deus idiota. Nós não servimos um Deus somente na teoria. Nós servimos um Deus de fato, que veio na terra, padeceu. E ele sabe que é ser tentado. Ele sabe o que é fazer a vontade de Deus. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é abandono. Ele sabe o que é passar necessidade. Ele sabe o que é passar fome. Então não venha bater no peito, com uma lógica do inferno, dizer que eu preciso fazer isso e deixar de fazer as coisas de Deus. Não concordo biblicamente. E Jesus, ele ganhou uma vitória decisiva. Do mesmo modo que eu e você podemos fazer. O salmista diz assim: agora fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi um homem, uma mulher extraordinária que faz a vontade de Deus passar fome. Ele nunca viu. Então, por que a preocupação? Os 10 anos da nossa vida, irmãos, os 10 anos, os 5 anos da nossa vida, ou o que nós somos hoje, é reflexo daquilo que nós lemos há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Porque se você ler a Bíblia, vai ter um reflexo na sua vida imediato. E eu quero encerrar dizendo, Jesus confiou em Deus, porque tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus usou a Bíblia. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste, aquele que desde o princípio, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o inimigo, o maligno. Jesus resistiu à sedução. Sujeitável, pois, a Deus, e resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. E tem outros textos aí. Mas o que move a minha vida, irmãos? Aquilo que me conduz ou seduz?
Tem muitas pessoas, quando a pergunta o que move, o que comove minha vida, tem muitas pessoas que só estão felizes o dia que tem dinheiro. Só está feliz o dia que deu certo. E aí a pergunta cabe, né? Aquilo que me seduz é que me faz feliz. Se eu tenho dinheiro, é o que eu quero, então logo estou feliz. Se eu tenho um bom emprego, aquilo que eu quero, então isso me seduz, então logo estou feliz. Muitas vezes é o meu esposo, a esposa que me seduz, né? É filhos que me seduz. O amor é tanto a eles que me seduz a não participar, a não fazer algumas coisas. Mas eu quero convidar você. Deixe se seduzir por Jesus Cristo, querido. Todos os dias. Deixe ser seduzido por Jesus Cristo. Todos os dias. Não por outras coisas que vai te levar para a destruição. Os dias são maus. São maus. Os dias hoje é de sedução. Muitos estão fora da igreja porque foram seduzidos pelo sexo, pelo dinheiro, pelo trabalho, por outras diversões mundanas, foram seduzidos. Mas por que foi seduzido? Porque na realidade eles sempre gostaram disso. E nós somos seduzidos por aquilo que a gente gosta. Se você gosta de vida social ativa, sabe que o diabo vai trazer convite todo final de semana para você. Todo final de semana a sua agenda vai estar lotada. Aí alguém convida você. Vamos fazer isso para o Senhor? Você diz, vou olhar minha agenda. Não posso. Eu já estou totalmente compromissado. Mas se você olhar a agenda, não tem nada de Deus. O que seduz você, querido? O que seduz você? Porque aquilo que seduz você é a sua fraqueza que você tem. Fraqueza no momento. E se você entende que essa é uma fraqueza, então manda o diabo embora da sua vida. Não permita que o diabo possa, ele pode até falar com você como falou com Jesus. Mas o que ele falar, não deixe entrar no seu coração. A sedução para mim era tanta, irmãos. Se nós tivéssemos ouvido em 96, sem dúvida alguma, hoje nós teríamos muito dinheiro, eu e minha esposa, teríamos muito dinheiro, mas uma coisa nós não teríamos, a felicidade total que nós temos hoje. Mas eu poderia usar a coisa errada para fazer o certo. Como usar a coisa errada? Dizer não para Deus. E das coisas erradas, pegar o dinheiro que eu ia conseguir, até ajudar alguns, para aliviar minha mente. Para dizer assim, olha, eu não fiz, Deus, mas eu dei um agrado para alguém. Deus, eu não estou fazendo alguma coisa para o Senhor,
Mas eu estou dizimando, eu estou ofertando. Nunca a gente vai comprar Deus, irmão. Porque o dinheiro que você tem é dele. O trabalho que você tem é dele, ele que te deu. Então nada que você possa dizer na loja que pode comprar Deus, não vai acontecer. Não deixe se seduzir. Tipo aqui, vai voltar para a geladeira, mas eu não vou tomar. O que me seduzia? Ontem comi, sem tirar isso, ontem comi bife na chapa, bem gordinho, mas pouquinho, né? Não posso comer muito mais. E tinha refrigerante lá, eu não vou tomar refrigerante. Aquilo que me seduzia já não me seduz mais. Hoje eu sou da ala verde, só verduras e muito legumes, né? Eu dizia, eu não sou coró, mas hoje é legumes e verduras. Então aquilo que me seduzia não me seduz mais. Estou livre. Mas está aqui, né? Diante da minha vista. Mas eu mandei colocar aqui, tá, irmãos? Tem muita coisa que vai estar diante da sua vista. E o diabo vai dizer, na hora que você quiser, tá aí. É só você quiser. Mas eu quero convidar você. Seja seduzido por Jesus. Eu estou com 51 anos. Novo. Acho que negro quando pinta tem 130. Eu estou com a barba branca. Esse dia eu queria pintar de loiro, de repente fica até bonito, né? Mas mudança externa não funciona. Tem que ser interna, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Quando aceitei Jesus, com 18, 19 anos, eu apaixonei por Jesus. De tal forma que eu deixei muitas coisas. Muitas coisas. Minha paixão era tanta por Jesus. Até para eu casar foi difícil. Porque meus olhos estavam voltados a Deus, sempre. Aí Deus, para me chamar minha atenção, Deus cria uma situação. Porque meu trabalho era para a igreja, para o Senhor. À noite, chegar do trabalho, eu ia evangelizar, voltar para casa 1h da manhã, 2h, dormia, acordava às 7, para o trabalho de novo, voltava e incansável. Deixei muita coisa, deixei de jogar futebol, deixei disso, daquilo, que aquilo me seduzia, irmãos. Eu saía para jogar futebol, só voltava à noite, tudo sujo de terra, perna machucada, né? Ficar agarrando o homem, que nojo. Isso me seduzia. Ficar suando com o homem lá abraçado, aí chega em casa, aquele fedor no sovaco, né? Mas são coisas que seduzem. O que a gente vai fazer? Aí Deus cria um momento. Uma pessoa que queria caminhar de madrugada. Olha Deus entrar na história, porque meus olhos estavam voltados para ele trabalhando. Eu vi a Lena na igreja, eu achava ela muito metida, essa branquinha metida. E trabalhando e fazendo algumas coisas. E ela também trabalhando. Mas eu acho que ela tinha caído por mim já, estava orando, lógico.
Mas eu trabalhando, de repente Deus cria uma situação. Lembra, amor? Cadê ela? Lembra, né? Aí alguém fala assim, precisamos andar de madrugada, uma senhora. E Deus usando ela, né? Precisamos de um varão para nos ajudar. Aí eu entro na história. Aí eu ouvi e falei, eu posso, olha, irmãos, eu ia dormir 1h da manhã, acordar 4h da manhã. Era todo dia, mano? Todo dia, né? E era todo dia, eu tinha que acordar 4h da manhã. Eu falei, meu Deus, que doidura. Evangelizar eu não ia, eu ia acompanhar, né? Aí de repente Deus entra na história e foi andar com 4 irmãs, né? E aí começando a história, eu pensando assim, eu olhar para ela e achar muito metida. Hoje não. Hoje não, pensa, né? Eu beijei muito. E aí, Deus faz alguma coisa. Aí comecei a andar com ela no Pécora ali, né? Onde se mora ali. Era só terra, né? Acho que tinha lobisomem, não sei. E aí eu andando ali, andando com ela, de repente, Deus criou uma amizade muito grande por ela. A gente começou a conversar sobre o reino e tal, o reino. E essa amizade dura até hoje, 30 anos já. Entende? Quando a gente seduz por Jesus, é seduzido, todas as nossas vontades em Deus é concretizada. Então deixa ser seduzido por Jesus, irmãos. Jovens que estão ouvindo, seja seduzido por Jesus. Homens que estão desesperados para sustentar a família, seja seduzido por Jesus. Mulheres que estão desesperadas trabalhando, seja seduzido por Jesus. E Jesus vai fazer algo para vocês. Mas se apaixone. Eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, mas eu tenho aquilo que Deus gostaria de me dar, e me deu. Irmãos, seja seduzido. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. Beije muito Jesus, irmãos. Pastor, eu não tenho uma namorada, então beija Jesus. Até que Jesus dá alguém para você beijar depois, mas dentro da vontade dele. Mas não permita que o diabo seduza você. Você já viu um prédio sendo implodido? É segundos, né? Só que a gente perceber, alguém foi lá e furou, colocou dinamite em todos os andares. Em questão de 10 segundos foi implodido um edifício de 20 andares. Você fala, meu Deus. Quando alguém cai na sedução, irmãos, não foi assim, agora e caiu. Ele está sendo seduzido há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Seja seduzido por Jesus, não pelas roupas, não pelo dinheiro, não pela posição social que você gostaria de ter, ostentação que você gostaria de ter. Seja seduzido por Jesus. Já pensou um homem, uma mulher na vontade de Deus? Seja carpindo o quintal dos outros, seja dirigindo um ônibus, seja dirigindo alguma coisa, mas está na vontade de Deus, feliz da vida. Ai, está na vontade de Deus, aleluia. Alguém na vontade de Deus, irmãos, o que ele está fazendo, ele faz com alegria no coração. Uma pessoa seduzida. E o diabo usa a sedução, né? Para cegar os olhos, para mentir. Agora a sedução por Jesus é diferente. Jesus te abre os olhos. Ele diz para você onde ele vai levar você.
Ele mostra para você que está escrito para onde vai te levar. Deus é bom, né, amor? Muito bom. Eu não vou dizer se eu puder aceitar Jesus novamente, porque isso é mentira. Eu aceitei Jesus só uma vez, para nunca mais deixar. E eu já deixei muitas coisas para continuar servindo ao Senhor. Abandonei o orgulho que eu tinha, abandonei a arrogância que eu tinha, ou a empáfia que eu tinha, abandonei a independência que eu tinha. Eu achava que eu poderia fazer algumas coisas e Deus iria me acompanhar, mas não é assim. É eu que dependo de Deus, Deus não depende de mim. Sou eu que dependo dele. Sou eu que preciso dele, não é Deus que precisa de mim. Por mais que você deva pregar o evangelho, você acha que Deus precisa de você? É que pregando o evangelho, você vai ter uma alegria tão grande no seu coração, de ver, sentir a ação de uma verdadeira felicidade. Alguém diz: eu não vou tocar mais para o Senhor, eu quero ver. Como se Deus iria deixar. Querido, Jesus venceu. E Ele venceu. E você vencerá todas as seduções que poderão vir, em nome de Jesus. Uma coisa que eu gostava muito, eu sei que não estou dizendo que é pecado, de assistir jogo. Hoje passou Corinthians e Flamengo, e eu gosto de um dos dois. Preparei, não a semana toda, preparei hoje, levantei cedo, preparei tudo, mensagem. Desci da sala, era acho que umas 2 horas da tarde, fomos almoçar quase 3 horas. Fui pra sala, liguei a TV, fiquei olhando. Sabia que aquilo não me seduz mais? Eu fiquei olhando, falei, que chato. Pá, desliguei. Eu não sei quem ganhou, mas isso não me seduz mais. Eu espero que seja o Mengão, ou não, mas não me seduz. Entende? Então tem coisas que, isso eu estou dizendo, isso não é pecado. Eu estou dizendo que é coisa que a gente seduz, né? A gente deixa de vir na igreja, deixa de fazer algumas coisas por alguma coisa que nos seduz. E a gente usa a lógica, né? Eu estou fazendo isso pela minha família. É minha família. Não é não. Ele está falando pela lógica dele. E pela lógica, ele quer convencer que ele está certo. Pela lógica dele, ele quer convencer que por causa disso ele pode deixar de fazer a vontade de Deus. Mentira. Jesus poderia comer, né? Ele poderia dizer assim: manda um bifão para mim agora e uma Coca-Cola gelada. E os anjos viriam no Comper, né? Não, o Comper está caro. Viria em outro lugar, traria uma Coca-Cola gelada, um pedaço de bife, com pão integral, que Jesus era fitness, né? E ele era servido. Mas ele não veio fazer a vontade dele, mas sim do Pai. Se a vontade do Pai era passar fome, sede, ele faria, e ele fez. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim, diga para ele assim: você não será seduzido mais.
Deixa não, ser seduzido não. Fala, não, a gente vai ficar até o final do culto, sim.